Estamos aqui com mais um programa É Tudo Questão de Atitude. E como você sabe, porque eu já tenho anunciado, a gente está numa série de programas com dois doutores, o Dr. Fábio Rainha e o Dr. Carlos Eduardo Sampaio. São dois geriatras incríveis. Esses dias até nas minhas redes sociais eu coloquei que eles cuidam do corpo, mas principalmente da alma. Se preparam muito para atender as famílias, porque a família é sempre um problema, né, doutor? Isso. Obrigado, é um prazer estar aqui com você mais uma vez. Quando a gente cuida do paciente idoso, a família está sempre envolvida, né? E é importante você cuidar de quem cuida também. Então, faz parte do dia a dia essa atenção à família. Com certeza. E nós estamos sempre muito preocupados, né? A gente tem idosos em casa ou parentes e a gente quer entender pelo que eles estão passando, como que eles estão passando, como eles estão vivendo a vida deles. E doutor, hoje o assunto que a gente vai tratar é qual idade a gente deve procurar um geriatra? É uma questão muito importante, né? Embora seja considerado paciente idoso em países em desenvolvimento, países do terceiro mundo, pessoas acima de 60 anos e países já desenvolvidos acima de 65, é necessário que nós tenhamos uma atitude preventiva, que deve começar pelo menos uma década antes, para ter um olhar do geriatra ao longo dos anos, preparar essa pessoa do ponto de vista global para quando ela tiver 70, 80, 90 anos, já que o envelhecimento é uma realidade plena, né? Então a idade de 50 anos eu acho que é uma idade muito boa, tanto para o homem como para a mulher, para começar uma orientação geriátrica, etc. Né? Claro que o acompanhamento geral sempre deve ser feito, a maioria dos pacientes seguem com seus clínicos, com seus cardiologistas, o próprio ginecologista, no segmento da saúde da mulher, ele também é muito preocupado com o colesterol, por exemplo, diabetes, as doenças da tireoide, mas uma visão geriátrica já precisa ser iniciada perto dos 50 anos. E qual a grande diferença nos exames? O cardiologista, se com 40 anos ou até os 50 você vai no cardiologista, quando você chega no geriatra é um outro tipo Sim. de... A abordagem geriátrica, nós dizemos que é uma abordagem, nós chamamos de abordagem geriátrica ampla, no sentido que nós temos que começar a pensar no contexto global da saúde, não só na prevenção de doenças, no tratamento das doenças existentes, e também no olhar para as doenças que são comuns na terceira idade, as doenças neurológicas, as doenças degenerativas, as doenças osteoarticulares, as doenças do coração que continuam, né, e cada vez ao longo dos anos vão aumentando mais a sua incidência e prevalência, mas também o geriatra ele tem que ter um olhar na questão realmente social, na questão familiar, ver qual é a questão em que está envolvido esse paciente, essa pessoa. Então é a visão não só de doenças, mas a visão gerontológica, a visão dos problemas que o envelhecimento traz. Com certeza. E eu até fiz uma pesquisa com alguns amigos, né? Quais são as perguntas que vocês gostariam de fazer, né? E muita gente me falou o seguinte: poxa, Sandra, hoje a alimentação está muito ruim, né? Antes a gente se alimentava de uma forma muito melhor. Então, provavelmente, a gente começa a envelhecer mais cedo. Realmente isso, doutor, tem uma certa influência? Tudo tem influência, né? A condição global ela é muito importante. Não existe, as pessoas às vezes procuram um geriatra pensando que eles vão encontrar um comprimido, uma fórmula, uma vitamina que os farão viver bem, viver mais, viver com saúde. Muitos procuram um geriatra no sentido estético da coisa. E às vezes é aquela pergunta até engraçada, né? A pessoa vem: doutor, eu estou vindo aqui para o senhor vai conseguir não me deixar envelhecer? É impossível. Não tem fórmula ainda. Não tem como. O que a gente consegue é garantir estar junto, participando desse processo de vida para que o envelhecimento seja saudável, adequado. Claro que a alimentação em todos os momentos ela é muito importante. Aliás, deixar para pensar nos cuidados com o seu corpo só quando você chegar com 50 anos é um grave erro. Então, às vezes as pessoas chegam para a gente: doutor, agora eu estou com 50, com 60 anos, é hora de eu parar de fumar, é hora de eu começar a me alimentar melhor. Não, na realidade você deveria ter cuidado disso muito antes, há décadas antes, né? Agora nós já temos um problema a ser administrado.
Não existe um alimento específico que o faça envelhecer bem, e sim um contexto alimentar adequado, um contexto alimentar saudável. A história das vitaminas que tanto se busca através de comprimidos é a coisa da americanização da medicina muitas vezes. A vitamina nós precisamos, mas ela está presente, o que nós precisamos estão nos nossos alimentos. Basta que nós tenhamos então essa ideia, essa observação. E que sempre, talvez desde as crianças, nós iniciemos com um padrão alimentar adequado, sem tanto fast food, sem tantas gorduras e frituras, olhando mais para a parte natural da alimentação, consumindo proteínas de bom valor nutricional, assim sucessivamente, sendo mais ponderados, equilibrados sempre, mas principalmente nessa faixa etária. Com certeza. Eu até recentemente fui ao médico, há um ano atrás, e ele me falou que eu precisava repor a minha vitamina D. E eu falei para ele, olha, doutor, eu não tomo remédio e não pretendo nem tomar vitamina, eu vou tentar tomar um pouco mais de sol. E depois de um ano voltei e realmente melhorou. As pessoas elas deixaram de acreditar que os caminhos naturais são caminhos errados, né? Parece que a sociedade hoje, ela nos ensina a procurar sempre o caminho mais rápido, o caminho imediato. Sempre o caminho imediato é o mais saudável, né? Quando você toma, por exemplo, você faz uma suplementação de vitaminas e você abre mão de um alimento saudável, de uma alimentação saudável que me garantiria a reposição dessas vitaminas, eu não estou fazendo benefício nenhum. Essas vitaminas, elas não vão ser completamente absorvidas, existe uma série de características no organismo durante o envelhecimento do trato intestinal que nos dificultam a absorção de vitaminas muitas vezes. Então nós temos que priorizar a alimentação. Quando necessário, quando existe uma carência, quando essa carência é muito intensa, aí o médico vai estar com o conhecimento adequado para poder repor se necessário. Infelizmente, nós buscamos muita orientação médica nas mídias, na internet, etc. E ali nem sempre você tem um material de conhecimento sólido, robusto, adequado para você poder acreditar, seguir. Eu diria que nós vivemos uma fase muito grande das fake news na área médica também, né? E as pessoas buscam isso, às vezes nem sempre dá certo. Muitas vezes não dá certo e dá errado, inclusive. Uma vez um amigo meu que é médico, ele falou assim, olha, ele estava tendo um paciente, ele falou, se você já foi no Dr. Google, você tenta no Dr. Yahoo, porque eu não vou tirar sua dúvida, né? Que parece que está tudo ali, mas não está, né, doutor? Tem que ter uma outra orientação. Né? E as pessoas, às vezes, já vêm com uma ideia fixa na cabeça, que você, para conseguir dissuadi-lo daquele erro, é muito, muito complicado. Você mostra para ele que não há necessidade daquilo, mas ele às vezes, parece que acredita mais nessa influência, né? Os jovens, principalmente. Os pacientes idosos, eles ainda são de um tempo em que a relação médico-paciente era diferente. Então aí entra aquela questão do começo da nossa conversa da família. É por isso que o médico tem que conversar com os filhos, tem que conversar com os netos, tem que ter uma disposição ao cuidado familiar também, para que todo mundo consiga conduzir de maneira adequada o tratamento para o idoso, as mudanças de paradigmas que às vezes são colocadas e que não são corretas na maioria das vezes. Por mais que a tecnologia esteja aí, né, Dr. Carlos, eu acho que muitas pessoas que estão nos assistindo e muitas pessoas, tanto da antiga geração como da atual, a gente gosta daquele negócio de médico de família, né, que a gente vê nos filmes ainda, que o médico chegava em casa, consultava o paciente ali. Eu acho que você fica tão confortável com isso, né, você parece que é um amigo teu que está consultando os seus pais ou está consultando alguém da sua família. Eu não sei, o que o senhor acha disso dos pacientes que o senhor atende? Ainda gosta muito disso? Sem dúvida. E essa tendência atual de você quebrar esse mecanismo da relação médico-paciente, ela é muito deletéria. O médico, ele tem um tempo de profissão longo. Então, muitas vezes a gente acompanha o paciente por 1 década, 2, 3 décadas. Nesse tempo todo, você imagine o grau de conhecimento, de afetividade, o histórico do paciente que o médico tem, a relação pessoal de confiança que existe, de amizade, e inclusive do paciente em relação ao médico e do médico em relação ao paciente. É uma troca muito boa.
E ter alguém que conheça o seu histórico de vida, as suas dificuldades, as suas intolerâncias a medicamentos, as doenças que você teve, a sua resposta a determinados tratamentos, evita que a pessoa a cada consulta recomece, né? Talvez a grande vantagem da geriatria para o paciente seja essa. É o fato de você ter um tratamento individualizado, de você ter um profissional que vai seguir o paciente durante muito tempo, conhecendo suas características a fundo, sendo rápido no diagnóstico, porque já sabe dos seus antecedentes. Se no paciente jovem nem sempre ele tem antecedentes de doença, no idoso ele sempre tem mais de uma doença, doenças crônicas, reações medicamentosas. Então o paciente passa a ser melhor visto, ter essa visão que eu chamo de olhar o paciente de cima, né? Tratar a pessoa e não tratar especificamente a doença. A doença está inserida, o controle da doença dentro do tratamento da pessoa como um todo. Isso, obviamente, é muito mais lucrativo no final, no contexto geral da saúde do paciente. E pela tua experiência como médico, essa é a tendência de tratamento no Brasil e também fora ou não? Olha, por exemplo, depende muito de como os sistemas de saúde são organizados. Os sistemas de saúde que você tem como modelo em países desenvolvidos, Inglaterra, Estados Unidos, são sistemas de saúde em que você não tem essa relação, foi no passado, depois mudou-se, por conta da organização do sistema de saúde. Nós, aqui no Brasil, vivemos há décadas essa história da relação médico-paciente. Embora o médico de família exista muito, não é que ele acabou, ele existe, né? Existem clínicos que são médicos de família, cardiologistas que são médicos de família. O ginecologista, por que não? Não é? Ele é médico da mãe, da filha, uma parte da família passa por ele, né? E ele tem uma importância muito grande nesse sentido, nesse olhar. E muitas vezes, doutor, a mulher pergunta, eu sei que o senhor é ginecologista, mas o meu marido está com tal situação, a quem eu recorro? Então, ele acaba indiretamente sendo um ponto de referência bom, mesmo não sendo um especialista para aquela área. Hoje em dia a gente está vivendo em alguns sistemas de saúde essa descentralização. E os próprios formandos, recém-formandos em medicina, infelizmente eles não procuram muito mais essas cadeiras que são básicas dentro da clínica médica, onde a relação médico-paciente é muito importante. Faz falta. Eu acho que uma medicina de qualidade ela passa obrigatoriamente por essa relação médico-paciente. As pessoas pedem muito. Às vezes a pessoa chega no seu consultório, você faz a consulta como sempre fez. E a pessoa se mostra extremamente agradecida. Porque ela foi ouvida. Não porque você ofereceu uma coisa assim inexplicada, fabulosa, não. Você simplesmente sentou, ouviu, conversou por um tempo mais longo. É impossível se consultar uma pessoa em 10 minutos. Uma consulta médica é de 30, 40 minutos, às vezes 1 hora. Às vezes a pessoa traz uma queixa só, mas com um emaranhado de sofrimento muito grande. E você tem que estar ali naquela hora para conversar, para expor, etc. Em geriatria você tem que dar o tempo certo para as consultas. Isso é muito importante. Com certeza. E você que está nos ouvindo também acha isso, porque não tem absolutamente nada melhor do que você ir numa clínica, ir num consultório e ser bem atendido, tanto para você quanto para seus pais ou seus filhos. A gente vai para um rápido apoio cultural e a gente já volta. Estamos aqui de volta com o programa É Tudo Questão de Atitude. A nossa ideia é levar informações para que você tenha cada vez melhores atitudes na sua vida, tanto em relação à saúde, como a saúde financeira, a saúde física, espiritual. E nós estamos aqui com o Dr. Carlos Eduardo Sampaio, geriatra. E doutor, a gente estava conversando no outro bloco sobre essa importância, o que as famílias querem hoje, né? Elas querem ser bem atendidas, elas querem voltar para casa e com a sensação assim, nossa, o meu pai está no melhor caminho, a minha mãe está no melhor caminho. O senhor acha isso? Provavelmente não é ensinado nas faculdades, né?
ou esse trato? Porque eu acredito que a família deve ser a parte mais difícil, né, numa consulta. Na faculdade, o tempo de formação, ele se coloca para as cadeiras básicas, né? E é um volume muito grande de ensino, de teoria que precisa ser dada, mas as faculdades não podem perder de jeito nenhum a capacidade de ensinar aos formandos essa relação médico-paciente. Quando a gente sai da faculdade, a gente tem uma dificuldade enorme nessa relação. Por falta de treinamento, por falta de maturidade, por insegurança. À medida que o conhecimento vem ao longo do tempo, a pessoa ela também tem que buscar aliar ao seu conhecimento científico e técnico essa capacidade do diálogo. Se você quer cuidar de alguém de uma maneira mecânica, isso não vai dar certo. A relação é sempre a relação entre seres humanos. E o diálogo, a empatia, ela é muito importante. Se você é frio numa consulta com o paciente, ele não vai conseguir ter a liberdade suficiente para contar a respeito de seus problemas, por exemplo, afetivos, emocionais, né? Então o médico ele tem que saber captar, ele tem que saber entender. Muitos médicos que trabalham em pronto-socorro e veem um paciente mais jovem que chegam, por exemplo, com uma queixa de dor no peito, e ele sabe que o paciente não tem fator de risco, e ele sabe que provavelmente esse paciente não vai ter. A possibilidade dele ter um problema cardiológico é muito pequena. Mas ele está ali, ele precisa ser ouvido. Então, por que é que ele chegou àquele pronto-socorro? Se eu não consigo dar o atendimento pleno, eu posso pelo menos fazer um encaminhamento. Olha, acho que na parte física você está tudo bem, os exames mostraram que está tudo bem, mas você veio para o pronto-socorro por ansiedade, talvez, por agitação. Isso não é normal. Vá procurar um clínico, vá procurar alguém que possa começar a dar um encaminhamento desse problema também. Esse contexto de acolhimento é muito importante. E eu diria que a gente acaba adquirindo isso ao longo da carreira. A gente não sabe. A faculdade não ensina. Como não ensina também o relacionamento entre as pessoas. Quando você é jovem, às vezes você é mais superficial nas relações. À medida que você vai amadurecendo, você consegue extrair do outro, aprofundar a relação, ser um pouco mais amigo, poder ouvir um pouco mais. Isso falta muito na relação médico-paciente. Eu acho que os bons médicos hoje em dia não são os que têm uma técnica apurada. A maioria tem. As faculdades são muito boas. O acesso à informação. Os médicos saem bem informados, na grande maioria das vezes. O que diferencia um bom profissional do outro, eu acho que é essa capacidade de desenvolver uma relação interpessoal adequada. Isso é fundamental. Com certeza. Num mundo tão tecnológico, né, com tanto avanço, eu acho que é essa coisa simples que a gente quer. E realmente fica muito mais fácil tratar de qualquer problema, né, doutor? Quando a família entende, quando a família sabe que o paciente está ali, está sendo bem cuidado. A gente, até o assunto de hoje é com que idade a gente deve procurar um geriatra. E o doutor está nos respondendo perguntas sobre isso. Com qual idade você deve ir a uma clínica, fazer todos os exames para começar bem a sua velhice? E doutor, deve ter muitos pacientes que chegam com muito mais idade aparentando novos e muitos muito novos que aparentam bem mais velhos, né? A gente sempre conversa com os pacientes que o que importa não é a sua idade da data do seu nascimento, e sim a sua idade biológica. Como está o seu organismo? Então nós temos pessoas que, por condições de vida e situações difíceis, por condições alimentares inapropriadas, por condições de doença, têm uma idade biológica muito maior do que a idade cronológica dele, né? Tá. Ao passo que nós temos pacientes que foram melhor atendidos, tiveram uma condição de vida melhor na questão da saúde, da alimentação, da atividade física, da atividade intelectual, uma boa condição psicoemocional, social. E esses muitas vezes, às vezes com 70 anos, nossa, parece que você tem 50 anos. De fato, a idade biológica dele muitas vezes bate com isso. Quando a gente envelhece, essa história de que envelhecimento está diretamente relacionado à doença, isso não é verdade, isso é um mito. Quando você envelhece, as fragilizações do envelhecimento
podem te facilitar a ter doenças, mas não obrigatoriamente. Os cuidados gerais com a sua saúde podem garantir que você vá até o fim da sua vida sem ter doença nenhuma. Eu tenho pacientes com 80 anos, com mais de 80 anos, que não tomam medicamento nenhum. Nossa, eu achei que fosse quase impossível isso. Por causa das doenças crônicas, de diabetes, de pressão alta, mas que nem tem. Mas que mantêm o peso, fazem atividade física, mantêm a parte intelectual sempre estimulada, leem, têm uma atividade social adequada, interagem muito bem. Então você consegue envelhecer. Essa é a ideia que precisa ser mudada. Nós precisamos entender que a população está envelhecendo, nós vamos viver bastante, nós vamos ter 80, 85, 90 anos e nós temos que nos preparar para chegar lá bem. Envelhecido, sim, com as condições do envelhecimento. O envelhecimento ele é marcado por situações biológicas, genéticas que são imutáveis. Mas o nosso estilo de vida, o nosso hábito de vida, a nossa postura, vícios, etc., é que nos colocam numa situação de envelhecimento impróprio, inadequado, dependente, etc. É claro que às vezes aparecem doenças que são as doenças crônico-degenerativas. Mesmo essas, você tem um excelente controle hoje em dia para a maioria, para o diabetes, para a hipertensão, para o colesterol, para as doenças cardiovasculares, na sua grande maioria. Algumas realmente não nos dão muita chance. O conhecimento atual que temos nos faz conduzir o paciente, mas as perdas continuam sendo progressivas. Um exemplo é o Alzheimer, o Parkinson, né? Mas é possível, com as outras doenças crônicas, ter um controle muito bom. Então eu tenho pacientes de 85 anos diabéticos, mas que têm uma vida normal. E que tem, por quê? Porque essa sua doença crônica foi bem controlada. Mesmo raciocínio para hipertensão, para as doenças cardiológicas, etc. Mas já tinha numa fase anterior a diabetes? Tá, às vezes o diabetes, a maioria, o diabetes é uma doença que aparece, vamos pegar esse exemplo que é muito bom, ele é quase que marcante no processo de envelhecimento. As mudanças que o envelhecimento traz ao nosso corpo, perda de massa muscular, aumento de gordura corporal, a diminuição da função pancreática, enfim, isso são elementos que predispõem ao aparecimento do diabetes. Então, se o diabetes é pouco frequente até os 40, 45 anos, a partir daí a incidência vai aumentando. O fato é que hoje em dia nós conseguimos ter um controle muito bom sobre o diabetes. Então aquela história do diabetes ser uma doença muitas vezes catastrófica, mutilante, que leva ao AVC, ao infarto, à cegueira, à insuficiência renal, basta que você tenha um controle bom. E nós temos condições e conhecimentos suficientes hoje em dia para isso, né? Mas nada, nenhum remédio, nenhuma atitude médica vai ser tão importante quanto o paciente entender a doença, entender que ele vai fazer a parte mais importante do controle. No caso do diabetes, como exemplo, que é fazer uma dieta boa, que é manter o peso, que é fazer atividade física regularmente. Que são coisas simples, eu não falei nenhum segredo aqui, né? Cabe ao médico indicar os medicamentos quando necessário, mas cabe ao médico fazer com que o paciente entenda e o paciente realmente entender e aceitar que ele precisa se cuidar do ponto de vista dietético, nutricional, de atividade física e assim por diante. E, doutor Carlos, esse é o ponto mais difícil, né? É o ponto mais difícil. Quando a gente fala de só questão de atitude ou de mudar de atitude, né? A gente vê tantos hábitos que a gente tem na vida e que é desde pequeno realmente. E isso você vai deixando ficar cada vez maior, porque com a velhice, com todas essas alterações, né, hormonais, no caso da mulher, da menopausa, e ainda já... Da andropausa do homem, que também existe, não é? Então, que não é muito falado, mas, sim, mas faz muita diferença, né, doutor? Faz, completamente. E é isso, como falávamos anteriormente, as pessoas buscam o caminho mais rápido. Eu tenho diabetes, doutor, eu vim aqui porque eu tenho diabetes, eu preciso do medicamento. Sim, você precisa do medicamento. Mas antes do medicamento, pode ser que as atividades físicas, as mudanças de hábito de vida, uma nutrição adequada, o farão não necessitar de remédio nenhum. Pelo menos por um bom tempo da evolução. E isso não é segredo nenhum, a medicina bate nisso há muito tempo.
Quem hoje em dia, com o nível de conhecimento que tem, de informação, não precisa ser médico, não precisa ser da área de saúde de jeito nenhum. A população em geral conhece isso, ela só não aceita. Talvez porque foi ensinado para as gerações anteriores o caminho da facilitação. Tudo que me parece ser rápido, me parece ser interessante, eu vou por esse caminho. Mas é um caminho errado, é um caminho que não vai te levar a um controle adequado, na maioria das vezes, vai colocar a sua saúde muitas vezes em risco, né? Nós temos que mudar. Isso é um contexto cultural que precisa ser mudado. Muito difícil, porque enquanto você no consultório trabalha todos os meios de comunicação que dão boas orientações a respeito da saúde, programas bons como esse aqui que procuram informar e alertar e ensinar, por outro lado, a gente tem a indústria querendo vender seus produtos. Quem consegue vencer a quantidade de propagandas que os fast foods, por exemplo, colocam, que as marcas de refrigerante, de bebida, de cigarro, não é? Com certeza. E, gente, nós finalizamos esse programa com essa dica do Dr. Carlos Eduardo. Nós estamos cada vez com mais pressa que as coisas aconteçam. E é como, por exemplo, uma cirurgia bariátrica, né? Você consegue mudar, em muitos casos, você consegue mudar o estilo de vida. Você não precisa fazer opção por isso. Mas não, a gente quer para amanhã. E nós estamos correndo todas as consequências, né? Estamos colhendo todas as consequências dessas escolhas. O nosso programa chegou ao fim, mas, como você sabe, é uma série de programas e logo nós estamos de novo com o Dr. Carlos Eduardo Sampaio, da Clínica Geriátrica de Campinas. Centro Geriatria Campinas. Centro Geriatria Campinas. Vai ter aqui na tela as informações, o telefone, se vocês quiserem entrar em contato, ter uma consulta com o Dr. Carlos Eduardo. Até o próximo programa.